Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, estudando Apocalipse capítulo 12, versículo 1, o ponto 3 do nosso material didático, que diz: tendo a lua aos seus pés e 12 estrelas. Então vamos relembrar um pouquinho do que nós estudamos na primeira parte desse versículo. No capítulo 12, o ponto 1, eu falei sobre a mulher vestida do sol, qual seria a simbologia dela, e coloquei como uma interrogação, que é a possibilidade que eu mais acredito. Essa mulher, ela descreve o povo de Deus durante a grande tribulação. O capítulo 12 de Apocalipse, como nós estamos vendo desde os capítulos 9, 8 e 9, ele descreve a grande tribulação. Os selos já foram abertos, as trombetas já foram tocadas, e no estudo das duas testemunhas nós vimos que provavelmente elas profetizam na primeira parte da grande tribulação. E agora no capítulo 12, tudo indica que essa mulher é o povo de Deus na segunda parte da grande tribulação, que descreve principalmente Israel, ok? Então, essa mulher também não seria a igreja, como alguns sugerem, na história da igreja e ela sofrendo perseguição, ou Israel sofrendo perseguição. É verdade que a igreja sofreu perseguição, é verdade que Israel sofreu perseguição, mas até pelo tempo que essa igreja, essa mulher será protegida, indica realmente que ela estará sendo protegida durante a grande tribulação. E agora vamos então para esse ponto 3, 12.1.3, que diz que ela tinha a lua aos seus pés e 12 estrelas. Bom, eu vou reler aqui o texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, que diz: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então agora vamos falar da simbologia dela ter a lua aos seus pés e 12 estrelas. O comentário diz: duas coisas nós percebemos que estava no plano de Deus e deveria ser inserido símbolos no Antigo Testamento para que os homens entendessem que estes eventos estavam próximos. É claro que no Antigo Testamento Deus está inserindo símbolos, deixando-nos lições para nós podermos interpretar a profecia corretamente. E nós percebemos, pelo momento que nós estamos vivendo, nós percebemos que nós somos a geração que temos maior facilidade para interpretar as Escrituras, escatologicamente falando, Porque nós vemos que os sinais que ocorreram e ocorrem com Israel são sinais que indicam que a era da igreja está próxima do fim. O comentário prossegue: nos dias do Novo Testamento, os judeus podiam calcular o tempo da vinda do Messias através dos símbolos e profecias do Antigo Testamento, em especial a profecia das 70 semanas de Daniel, que anunciam a morte do Messias próximo do ano 27 da era cristã. Bom, e símbolos também nos ajudam a entender. Nós comentamos lá no livro número 1 sobre o símbolo do Cordeiro Pascal, em que o Cordeiro precisava ser preparado por 4 dias, e nós percebemos que Jesus Cristo, o Messias, o Cordeiro Pascal, em que se cumpre toda a simbologia do Cordeiro Pascal, ele esteve sendo preparado por 4 dias de Deus, 4.000 anos. Jesus morreu aproximadamente 4.000 anos depois da criação de Adão. Nós percebemos isso pela cronologia do Antigo Testamento. Eu falo aproximadamente porque os calendários antigos, claro, não eram precisos, mas eles nos indicam que Jesus realmente
morreu aproximadamente 4.000 anos depois da criação. O comentário prossegue. Esta é chamada de primeira vinda de Cristo, ou seja, quando Jesus vem ao mundo como Cordeiro Pascal para morrer, é a primeira vinda. A segunda vinda de Cristo também conta com muitos sinais no Novo Testamento e também símbolos e profecias do Antigo Testamento. Então, olha, nós temos no Antigo Testamento profecias, principalmente de Isaías, que apontam para uma segunda vinda de Cristo. Claramente ele nos apresenta símbolos, nos apresenta sinais que não se cumpriram na primeira vinda de Jesus. Esses sinais, principalmente o sinal da restauração do reino de Israel e da implantação do reino de Deus no mundo, ainda vai se cumprir. Então, todos esses sinais, esses símbolos, nos apontam para a segunda vinda de Cristo. O comentário prossegue. João viu um grande sinal no céu, no grego, megasemeion, diferente do outro sinal, alossemeion, que é uma referência ao dragão simbolizando Satanás no versículo 3. Bom, então, nesse texto aqui nós já veremos dois sinais no céu. João vê um grande sinal, que é essa mulher que nós estamos estudando, que é o nosso grande foco, e ele vê um outro sinal, que não tem referência, claro, de grande, porque se comparado a Jesus, ao seu poder, Satanás, claro, não é grande, ele não é tão poderoso quanto Jesus Cristo. E se tratando de homens, claro, o homem não tem como vencê-lo sozinho, mas vencem todos aqueles que estão com o Cordeiro de Deus. Megasemeion aparece também na visão dos 7 anjos com as 7 últimas pragas. Está em Apocalipse, capítulo 15, versículo 1, que diz: E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então veja, os anjos, fiéis a Deus e que vão trazer essas últimas pragas, João também descreve como um mega sinal, como um grande sinal, tá ok? Megasemeion. E aqui ele ainda coloca o admirável, outro grande e admirável sinal no céu. A simbologia da lua e das estrelas nos faz lembrar de José. Bom, por que eu vou retomar esse texto? Eu vou retomar esse texto porque ele, claramente, José, ele fala de Israel, tá ok? E fala, no caso, da sua própria pessoa como sendo reverenciado por Israel. E lá vai aparecer a simbologia da lua, né? Então, Gênesis capítulo 37, versículo 9, diz: E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que andei sonhando um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. José viu o povo de Israel simbolizado na lua e nas estrelas, reverenciando, certamente falando não de Raquel, porque ela já tinha morrido quando Israel desce para o Egito, mas fala de Jacó, tá bom? E também da sua segunda mulher, sem incluir as servas, e os 11 irmãos, ok? As 11 estrelas representando os 11 irmãos de José, que eles se inclinavam diante de José como governador no Egito, tá bom? E essa mulher, então, ela representa o povo de Deus, e nós veremos aqui o povo de Deus, uma referência especial em relação a Israel. Quando nós falamos de povo de Deus, nós podemos descrever tanto Israel quanto a igreja. Hoje, a igreja, ela é o povo de Deus.
Israel, ele foi substituído como povo de Deus pela igreja. Existe até alguns que criticam essa descrição, essa minha fala. Em geral, quando alguém comenta na internet, as pessoas falam, isso está errado. A Igreja Católica que começou a dizer que ela substituiu Israel para perseguir Israel. Veja bem, a Igreja Católica, ela não é referência. Ela perseguiu Israel e perseguiria independente, tá ok? Se ela se colocasse ou não como substituta de Israel. A verdade é que a igreja, ela é sim a substituta de Israel. Hoje a igreja é o povo de Deus aqui na terra. No caso, a Igreja Católica, o que ela pregava também? Ela pregava que a igreja substituiu em definitivo o povo de Israel. Não é o que a igreja evangélica prega. A igreja evangélica prega que a igreja substituiu Israel até que haja entrada à plenitude dos gentios. É o que a Bíblia nos coloca bem claramente. Tá bom? Mas essa mulher do capítulo 12, tudo indica que ela é uma referência mais detalhada a Israel. Nós veremos, porque ela vai dar a luz ao Messias, aquele que regerá as nações com vara de ferro. E também ela é perseguida por 1260 dias, ou seja, por 3 anos e meio, né? Tudo indica que são os 3 anos e meio da segunda parte da grande tribulação. Porque na primeira parte, o anticristo, ele não está perseguindo Israel, ele está na sua aliança com Israel, agradando Israel, para que ele alcance o seu objetivo. Qual é? Nós estudaremos sobre o anticristo no capítulo 13. O propósito do anticristo é agradar Israel, é proteger Israel da investida de qualquer outra nação, para que Israel aceite que ele se assente no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tá bom? Então essa mulher, a maior parte aqui do texto vai falar de Israel durante a grande tribulação sendo perseguida. O comentário prossegue. Diz também que ela estava vestida do sol. A mulher se veste de luz como Yahvé é descrito no Salmo 104, versículo 2. Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina. Então, o salmista diz que Yahvé se cobre de luz. E a igreja, ela se cobre também de luz. Israel também se cobre de luz. Todos aqueles que aguardavam o Messias, que cria em Yahvé, de alguma maneira eles se cobriam de luz. Por quê? Eles refletem a luz de Deus. Israel, quando fiel no Antigo Testamento, ele estava refletindo a luz de Deus aqui na terra. Tá bom? O comentário prossegue. Tendo a luz debaixo dos seus pés. A lua é um símbolo do povo de Deus, refletindo a luz do sol da justiça. Israel era essa luz no Antigo Testamento. A luz da lua embaixo dos pés representa que o povo de Deus está firmado na luz, enquanto os pagãos estão firmados nas trevas. Eu já vi pessoas colocando que ela está dominando a luz. De maneira nenhuma, isso não faz sentido, tá bom? Então, embaixo dos pés é usado essa expressão, tá bom? Pés em que Deus coloca os seus pés em uma rocha firme e tira de um charco de lodo, ou seja, um local que não é firme. Então, a lua debaixo dos pés significa que essa mulher, que é o povo de Deus, está firmada na luz. O comentário prossegue. Israel abandonou a fé verdadeira no sol da justiça. Simbolicamente, ocorreu um eclipse solar, quando a lua se posiciona entre o sol e a terra e impede que a luz chegue no mundo. Bom, nós sabemos que a Bíblia fala claramente que Jesus é o sol da justiça. Ela não fala claramente que a igreja é a lua da justiça. Mas quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, nós comparamos a lua. E o Apocalipse compara a lua. Por que a lua?
Porque a Lua hoje, né, a astronomia comprova que a Lua ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do Sol, assim também como os planetas. Nós conseguimos ver facilmente, né? Vênus, Júpiter, Saturno, dá para ver também Marte, dá para ver Mercúrio, né? Mas eles refletem a luz do Sol. Então a Lua, ela refletindo a luz do Sol, qual seria a simbologia de um eclipse solar? O eclipse solar ele é interessante porque o Sol ele é 400 vezes maior que a Lua, mas no eclipse a Lua parece ter o mesmo tamanho do Sol. Por quê? Porque o Sol ele está 400 vezes mais longe que a Lua. Então por isso eles parecem ser do mesmo tamanho, né? Mas a Lua ela depende do Sol. E a Lua, se ela tomar uma posição, vamos dizer, estranha, ela acaba impedindo que a luz do Sol chegue na Terra. Então, isso é chamado pela astronomia de um eclipse solar. Seria a igreja ou Israel assumindo uma posição, né, de se colocar como a luz do mundo. E ela não consegue ser luz do mundo sem Jesus. Então ocorre um eclipse, né? Ela impede que a luz de Jesus chegue no mundo. Isso aconteceu com Israel, né? Quando Deus permite que Israel seja destruído, né, a cidade, o templo, pelos babilônios, naquele momento Israel havia assumido uma postura, né, em que eles não olhavam mais para Deus como sendo a luz do mundo. Então, eles entraram na frente de Deus, tomaram a frente de Deus. O comentário prossegue. Israel se desviou e impedia que a luz do Messias chegasse ao mundo. Existe também o eclipse lunar, né? Esse que eu falei primeiro é o eclipse solar, quando a Lua ela impede que a luz do Sol chegue na Terra. E o que é o eclipse lunar? No eclipse lunar, a Terra, simbolizando o mundo, impede que a luz do Sol chegue na Lua para que esta reflita-o. Tá bom? Então, sendo a Terra o mundo, e no eclipse lunar, a Lua ela fica atrás da Terra. Então, a luz do Sol não chega na Lua. Bom, qual é o simbolismo? O simbolismo é que o mundo, né, a Terra, aí, no caso aplicando ao sistema mundano, ao pecado, à mentira, a posição orgulhosa da igreja, né, a falsa igreja, a igreja católica, que é a Babilônia apocalíptica, o Apocalipse descreve, né, que ela se apresenta como rainha, né, e não sendo viúva, diz que ela se assenta, né, vamos dizer, no trono, ela tomou o lugar de Jesus, tá ok? Está lá em Apocalipse capítulo 18, versículo 17, que diz, olha, quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Isso é o que a Igreja Católica diz, né? Ela assume uma posição de se colocar como rainha. Eu já vi algumas notícias assim na internet, depois nós vamos falar sobre a Babilônia apocalíptica mais detalhadamente. Algumas notícias dizendo que esse Papa teria até proposto mudanças na Bíblia. Eu não consegui uma confirmação disso. Ainda não vi uma notícia oficial. Eu cheguei a ver o Papa dizendo que Adão e Eva são fictícios, não são reais, o Vaticano negou, mas esse Papa aí, ele está assim num caminho realmente para tentar negar até aquilo que essa Babilônia apocalíptica defendeu na história como a igreja sendo, como a Bíblia, sendo a palavra de Deus. Então não é impossível que ele tenha proposto isso. É claro que eu ainda não consegui confirmar. O comentário prossegue.
O mundo impedindo que a luz do sol chegue na lua representa o paganismo das nações, impedindo que a luz do Messias chegue até Israel. Eu estou focando em Israel aqui porque essa mulher, tudo indica que ela realmente é um simbolismo, falando em especial de Israel, gerando o filho e depois sendo perseguida na grande tribulação, tendo aí um hiato de tempo que é exatamente a era da igreja. Diz também que essa mulher tinha uma coroa de 12 estrelas. As estrelas são usadas para simbolizar as tribos de Israel. E também os pastores, podemos representar os 12 apóstolos. Nós vimos em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, que diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Os anjos das 7 igrejas são claramente os pastores. Então, estrelas é um símbolo utilizado para falar ou das tribos ou dos pastores, dos líderes do povo de Deus aqui na terra. Tá bom? O comentário prossegue. As 12 estrelas nesse texto fazem referência às tribos de Israel, pois essa mulher representa Israel gerando o Messias e sendo perseguida pelo dragão. Né? Esse é o foco principal. É claro que não exclui a perseguição do dragão à igreja. O dragão, ele perseguiu a igreja na história, nós sabemos disso. Mas essa simbologia que nós estamos vendo aqui, o foco dela é na grande tribulação. Porque o dragão começa a perseguir a mulher, tá bom? Mas a mulher é protegida em um deserto por 3 anos e meio, por 1260 dias, ok? E o dragão, ele continua perseguindo o resto da semente dela. Então, tudo indica que essa mulher descreve a perseguição a Israel durante a grande tribulação. Pela ordem que nós estamos vendo no Apocalipse, essa é a interpretação natural.